Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, você que está me acompanhando em mais esse momento de oração, quando eu vou fazer uma reflexão, depois vou pedir você para ter o seu momento de oração, o seu a sós com Deus, talvez a família unida na presença de Deus. E nessa semana nós estamos estudando como empregar bem as nossas experiências. Estamos vivendo essa experiência da pandemia, uma experiência desastrosa para muita gente, para muitas empresas, para muitas famílias, desastrosa para muitos países, uma experiência que tem trazido um desastre em termos mundiais. Entretanto, eu estou pensando com você como analisar as nossas experiências e extrairmos o melhor delas e aprendermos com elas e aplicarmos bem aquilo que aprendemos com as nossas experiências. Não somente a experiência com essa pandemia, eu estou tirando proveito dessa situação para falar sobre as nossas experiências. E hoje eu vou concluir, e como eu falei num dos dias anteriores, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa conclusão. Então, como empregar bem as suas experiências? Por que Deus permite essas experiências? Ou porque Deus então traz, Ele promove essas experiências nas nossas vidas? Primeiro, Ele quer nos levar a dependermos dEle, a confiarmos nele, a descansarmos nele. Esse é o primeiro objetivo, que nós entendamos que nós não temos o controle da situação. Nós precisamos abrir mão dessa tentativa de controle e saber que Ele pode todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Segunda, Ele quer edificar o nosso caráter. Nosso caráter é edificado em cima das experiências que nós temos, então Deus tem essa intenção de edificar o nosso caráter. E hoje nós vamos ver que Deus permite essas experiências para que Ele alcance em nós o propósito dEle. Então, para alcançarmos o propósito dEle, para que o propósito que Ele tem para cada um de nós seja alcançado. Vamos começar pensando no apóstolo Paulo. Nós sabemos que Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada criatura. No caso do apóstolo Paulo, o grande pregador do Evangelho, nós imaginamos que ele precisava estar livre e viajando para aqui e para ali, pregando o Evangelho, de repente ele é preso e é levado preso para Roma. E agora ele está preso. Mas Paulo entendeu que o propósito de Deus estava sendo cumprido. E enquanto ele está preso, ele está pregando ali, e os soldados que o tinham algemado, preso ali, estavam tomando conta dele, estão ouvindo a mensagem do Evangelho. E dentro de pouco tempo, familiares também do imperador César estavam ouvindo o Evangelho e se convertendo. Então Paulo sabe que o sofrimento dele, aquela experiência dolorosa dele, estava contribuindo para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, que era pregar o Evangelho aos gentios e pregar o Evangelho também para pessoas influentes lá no Império Romano. E então Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então ele diz, olha, todo o meu sofrimento, tudo isso, é para que o Evangelho continue sendo pregado.
Paulo sabia disso. Então, suas experiências podem fazer de você uma pessoa amarga ou uma pessoa melhor. Você pode olhar para suas experiências e se tornar uma pessoa infeliz, mais infeliz ainda, uma pessoa mais amarga. Ou você pode olhar para suas experiências, analisá-las e se tornar uma pessoa melhor. E talvez mudar o comportamento para melhor. Então as experiências servem para isso. Você tem que escolher o que suas experiências vão fazer de você, o que suas experiências vão fazer com você. Você não pode permitir que suas experiências o levem mais para o buraco, o levem mais para a sarjeta, arrebentem mais com a sua vida. Então use suas experiências e tire proveito das suas experiências para que você possa ser uma pessoa melhor. E Deus quer isso para a sua vida. Então, há 4 passos que nós vamos ver aqui, que nós podemos usar esses passos para a gente tirar proveito das nossas experiências. Primeiro passo, examine as suas experiências. Então, examine, olhe no retrovisor da sua vida e examine cada experiência. Não é só você lembrar que isso aconteceu, que você teve essa experiência, não é só isso. Examine, estude cada experiência. Então não viva apenas suas experiências. Gaste tempo examinando as suas experiências. Pense nas suas experiências. Converse com Deus por que isso aconteceu, o que Ele tinha em mente, o que Ele queria te ensinar. Então converse com Deus, pergunte a Ele por que de cada experiência. Em Gálatas capítulo 3, verso 4, a palavra de Deus nos diz: será que toda aquela, na Bíblia, na linguagem de hoje, será que toda aquela experiência dolorosa não levou vocês a lugar nenhum? Então o apóstolo Paulo pergunta: será que vocês não aprenderam? Vocês não extraíram lições? Isso não levou vocês a um patamar mais alto, a lugar nenhum? Será que não valeu a pena as experiências de vocês? Então, experiências não examinadas é uma experiência desperdiçada. E eu não tenho direito, você não tem o direito de desperdiçar suas experiências. Então examine suas experiências. Provérbios capítulo 11, capítulo 10, verso 21, diz assim: as palavras dos justos dão sustento, as palavras dos justos dão sustento a muitos. Mas o insensato, ou noutra versão, o tolo, o insensato, morrem por falta de juízo. Então as experiências só ajudam aqueles que querem aprender. Então se você tem uma experiência, mas você é um insensato, é um tolo, você não tira proveito dessas experiências, você não vai a lugar nenhum. Então, primeiro passo, examine suas experiências. Segundo passo, extraia as lições que você aprendeu. Eu venho batendo nessa tecla. Extraia lições, tire proveito das experiências. Então extraia lições que você aprendeu. Pergunte, para que isso? Por que isso? O que Deus está me ensinando? O que Deus quer? Faça isso. Então, experiências são educadoras na escola da vida. Mas as experiências só são educadoras para pessoas ensináveis. Há pessoas que não são ensináveis. Há pessoas que não aprendem nunca. Pessoas que passam por experiências fantásticas. Às vezes até dolorosas, mas são experiências que ensinam muito, são experiências didáticas, mas a pessoa não aprende, e quebra a cara de novo, e não aprende. Então as experiências, elas são educadoras na escola da vida, somente para pessoas educáveis. Ou ensináveis. Há 2 regras nessa escola da experiência, na escola da vida. Se você é reprovado numa experiência, olha o que Deus faz. Se você é reprovado, você tem uma experiência e você não se saiu bem, você não passou nessa experiência, você vai ter outra experiência. Deus te dá outra chance. É como exercício. Você está na escola, aí você fez um exercício, você não aprendeu, não passou, o professor passa outro exercício. Então é assim que Deus faz. Aí você fala, mas por que uma nova experiência? Por que de novo? Porque você não aprendeu. Você não aprendeu. Então aprenda logo. Segunda regra, se você passa no teste, como é que acontece lá na escola? Quando você passa no teste, o professor passa um teste mais difícil. É assim mesmo na escola da vida, na experiência da vida. E quando você passa no teste, na experiência, então Deus traz uma experiência maior para você. Deus está dizendo, você está se tornando mais capaz, mais habilitado, mais experiente. Eu vou subir a barra, você vai ter um teste maior. E é assim que Deus faz.
Em Deuteronômio 11, verso 2, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Então pense, extraia lições do que você aprendeu. Pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que você aprendeu a respeito do seu poder. Deuteronômio 11, verso 2. Então, o judeu, ele tinha memória curta. Deus fala várias vezes com eles: lembre que eu tirei vocês do Egito, lembra que eu fiz isso. Eles esqueciam. Moisés vai lá e tira o povo do Egito. Aí na primeira hora que acaba a água, eles já ficam desesperados, querem voltar para o Egito. Aí faltou alimento, eles querem voltar para lá para o Egito. Aí tem problema lá, Moisés só para orar lá no monte, eles já pedem Arão para fazer um boneco lá, um bezerro de ouro para eles adorarem. Eles tinham memória curta. Talvez eu e você tenhamos essa memória curta. A gente passa por experiências. Deus faz grandes coisas na nossa vida e a gente não aprende nada. Não aprende nada. Então, primeiro passo, examine suas experiências. Segundo passo, extraia lições que você aprendeu nessas experiências. Terceiro passo, explore as experiências dos outros. Então nós precisamos aprender com as experiências dos outros. Quantas pessoas vivendo grandes experiências e nós podemos olhar para essas experiências e extrair lições para as nossas vidas. Quantas pessoas são hoje, são o que são hoje porque se espelharam em experiências alheias. Quantas pessoas? Eles olharam, observaram a experiência do outro, aprenderam e tiraram lições para suas vidas e hoje são grandes pessoas. São pessoas boníssimas, pessoas vitoriosas. Por quê? Se espelharam em experiências dos outros. Então explore experiências dos outros. Provérbios capítulo 27, verso 17, na linguagem de hoje diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia com o próprio ferro. Então olhe para os outros e aprenda com os outros. Não fique ciumado. Não fique com ciúme dos outros, mas aprenda com as experiências positivas dos outros e também as negativas, para você não cair no mesmo erro, não incorrer na mesma falha que os outros incorreram. Provérbios 25, verso 12, também na linguagem de hoje. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Quando alguém está querendo aprender. Então, se você está querendo aprender, olhe as experiências dos outros, receba os conselhos que as pessoas mais experientes possam te dar. O melhor conselho geralmente vem de pessoas que cometeram o mesmo erro. O melhor conselho vem de pessoas que tiveram experiências dolorosas, erraram, mas se levantaram, venceram aquele erro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz, na versão revisada: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E então, nós precisamos gloriar a Deus, nos gloriar em Deus, quando Ele permite as experiências, porque ali nós passamos a ter perseverança, ali nós passamos a ter um caráter aprovado. Então Deus usa suas próprias experiências e as experiências dos outros para melhorar você, para trabalhar você e fazer com que você saia uma pessoa melhor. Mas nós precisamos ter cuidado também com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente observa. E a gente, às vezes, são experiências que você tira lições para a sua vida e, às vezes, são experiências falhas. Quando eu era adolescente, lá em Colatina, apareceu um circo. E naquele circo tinha uma mulher que virava vampiro. E eu fui lá ver aquela mulher que virava vampiro. E cheguei lá, um garoto, eu fui ficar na frente, tinha aquela grade ali, eu fiquei naquela grade. E de repente a mulher começou a virar vampiro. E eu fiquei com um pé lá e outro cá para correr. E a mulher foi virando, foi nascendo cabelos nelas e tal, aqueles pelos e aqueles dentes horríveis e tal. E ela virou um vampiro. E eu cheguei em casa e falei: mãe, eu vi o demônio hoje, eu vi o capeta hoje. E ali eu era um adolescente e tal, nós mudamos para o Rio e aqui tinha uns colegas. E aqueles colegas tinham um irmão que ele tinha uma casa de cera, lá em Cascadura, em Madureira.
E aí eu fui lá ver aquilo e tinha lá um jogo de espelhos. E aí ele disse assim, Arildo, é assim que faz aquela mulher virar vampiro, é um jogo de espelhos. Então você cuidado com aquilo que você observa nas vidas das pessoas, porque de repente são experiências que podem te levar a erros. Então cuidado. Nós precisamos observar as experiências alheias, mas nós precisamos ter certeza de que são pessoas íntegras, são pessoas sábias e pessoas que valem a pena serem observadas e serem imitadas. Mas, entretanto, em tudo isso, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é o padrão. Então, estude a palavra de Deus. Analise as experiências vividas na palavra de Deus. O José do Egito, o Daniel e tantos homens e mulheres na Bíblia que são dignos de serem observados. E a gente precisa aprender com as experiências dos homens e mulheres da Bíblia. A Bíblia não falha. A Bíblia sempre diz a verdade. Então não use as suas experiências para torcer a Bíblia, mas use a Bíblia para moldar as suas experiências. Então examine as suas próprias experiências, extraia lições das suas experiências, também explore as experiências dos outros. E o quarto passo, empregue suas experiências para encorajar outras pessoas. Use suas experiências para encorajar outras pessoas, compartilhe suas experiências. Na primeira carta, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, na linguagem de hoje, diz assim, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como estão fazendo agora. Então, animem-se uns aos outros, ou, portanto, animem e ajudem uns aos outros. A coisa mais frustrante para um pastor é ver no auditório da igreja pessoas assentadas, acomodadas, sem se envolverem com nada na igreja, mas pessoas que têm experiências fantásticas, experiências que poderiam contribuir para o bem de outras pessoas, experiências que contadas, compartilhadas, poderiam ajudar outras famílias, experiências que poderiam ajudar a igreja, mas são pessoas que não compartilham. Então compartilhe suas experiências, elas podem ajudar pessoas, podem ajudar jovens, adolescentes, crianças. Compartilhe suas experiências com outras pessoas. Você não está aqui por um acidente. Deus o trouxe com um propósito. Alguns de vocês precisam compartilhar suas experiências para a saúde física e psicológica de outras pessoas. Se você experimentou um problema doloroso na sua vida, talvez uma morte, uma perda de um familiar querido, talvez um divórcio, uma falência, um desemprego. Talvez um filho que se afastou da família, se envolveu com drogas. Talvez uma filha que se envolveu também com um relacionamento ruim. Talvez você teve a sua alma ferida, sofreu por longos anos. Deus espera que você use o seu sofrimento para abençoar outras pessoas, para compartilhar e dizer para eles como Deus tratou você. E como você sobreviveu. Então, use suas experiências para abençoar outras pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 6, na linguagem de hoje. Se sofremos, é para auxiliarmos e salvarmos vocês. Se somos ajudados, então vocês também são. E recebem forças para suportar os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então, não despreze a sua dor. Não despreze o sofrimento que você passou por ele. Não despreze as suas experiências amargas e dolorosas. Não despreze. Você não tem o direito de fazer isso. Deus não te fez uma pessoa tão especial, com experiências tão fantásticas, para você passar por cima e não usá-las para abençoar outras pessoas. Eu quero te convidar a assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Se você já passou por experiências dolorosas, se você nessa quarentena, nessa pandemia, ou mesmo não por causa da pandemia, mas está passando por uma experiência dolorosa, eu quero convidar você a assumir um compromisso com o Senhor Jesus. E Jesus então te diz em Mateus 11, verso 28 e 29, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se você está vivendo então nesse momento, uma experiência muito dolorosa, assuma um compromisso com o Senhor Jesus. Se agarre a Jesus, abrace o Senhor Jesus. Receba-o como Senhor da sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, receba-o como Salvador, o seu Salvador e Senhor da sua vida. Entregue-se a Ele. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, a partir de hoje e desta semana, olharmos para as nossas experiências, tirarmos lições das nossas experiências, possamos olhar para as pessoas que nós admiramos, e então observarmos as suas experiências, que nós possamos ouvir pessoas experientes e aprender com essas pessoas, e que nós possamos usar nossas experiências passadas e experiências de pessoas que são dignas para moldar o nosso caráter, para que sejamos pessoas melhores e não permitamos que as nossas experiências façam de nós pessoas piores, mas que as nossas experiências possam fazer de nós pessoas melhores e que nós possamos compartilhá-las com outras pessoas, para que elas também possam ser pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esses momentos de compartilhamento. E eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos estar sempre aprendendo, que nós sejamos pessoas dadas ao aprendizado, que nós possamos estar querendo aprender uns com os outros, mas que não só aprender, Pai, que nós possamos estar querendo também compartilhar aquilo que nós aprendemos, que nós possamos ser bênçãos uns para os outros. Nos abençoe, Pai, e que nessa experiência que estamos tendo agora na quarentena e as experiências que tivemos ao longo da nossa vida, possam nos ajudar para melhorar o nosso caráter. Eu quero agora pedir, Pai, por cada pessoa que está me ouvindo, por cada família que porventura está agora, Pai, parada, reunida, assistindo essa mensagem, Pai. Abençoe essa família, abençoe cada familiar. E, Pai, eu peço também pelas necessidades das famílias, talvez de suprimento financeiro, talvez de alimento, talvez de remédio, cuidados médicos, talvez situações psicológicas precisando ser tratadas, Pai. Pai, cuide de cada família. Pai, cuide de cada família, enxugue as lágrimas e abençoe cada família, Pai, cada familiar, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, como sempre eu tenho te pedido, tenha o seu momento a sós com Deus. Ore. Se está em família, ore em família. Se está sozinho, ore sozinho. Se está em família, ore em família. E depois tenha o seu momento a sós com Deus. Derrame a sua alma no altar do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus guarde a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.